No ano de 2000, na passagem para este milênio, o saudoso Papa João Paulo II instituiu o segundo domingo da Páscoa como sendo o domingo da misericórdia. Hoje estamos celebrando o domingo da misericórdia. E por que ele fez isso? Graças ao conhecimento que ele tinha dos escritos de uma freira que era do mesmo país que ele, da Polônia, uma freira polaca, polonesa, Madre Faustina. Ela tinha um diário onde registrava as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo a ela. Foi uma mulher muito simples, da roça, alguém que não tinha instruções, não tinha condições financeiras para entrar em um convento para ser religiosa. E ela enfrentou muitas dificuldades. Em primeiro lugar, porque não era uma pessoa estudada, letrada. Ninguém queria aceitá-la. Batia as portas dos conventos e chegavam a dizer a ela que não estavam precisando de doméstica, de cozinheira. E assim ela ia sofrendo com aquele desejo. Também a sua família não permitia que ela fosse ao convento. Mas ela já tinha passava por estes acontecimentos de ver o próprio Cristo se apresentando a ela. E uma certa vez, quando ela estava na missa, Jesus pediu a ela que ela fosse a uma outra localidade, que ela fosse à capital, e lá ela iria encontrar um convento para acolhê-la, para que ela fosse ser freira. Também lá assistiu à Santa Missa, conversou com o padre a encaminhou para conversar com uma senhora muito piedosa, e mesmo assim ninguém queria aceitá-la como freira, para entrar no convento, para fazer a formação, para se tornar uma freira, uma religiosa. Por fim, uma madre a aceitou, no entanto, dizendo a ela que ela deveria trabalhar durante um ano, fazer uma poupança para conseguir dinheiro para mantê-la no convento. E assim ela o fez, coitada, passou um ano trabalhando como doméstica na casa dos outros e guardando aquele dinheirinho. Só depois disso ela foi aceita. E esta mulher, a ela foi reservada uma missão muito grande na igreja e no mundo. A missão de difundir a misericórdia de Jesus para todo mundo, para as pessoas. No diário dela há tantas coisas lindas, e uma delas é que os pecadores, as pessoas mais frágeis, são estas que mais merecem ser atendidas pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Deus. O trabalho dela hoje, depois de tanto sacrifício, é reconhecido. A igreja inteira aceita este domingo como sendo o domingo da misericórdia. Hoje é a festa da misericórdia e praticamente em todas as paróquias nós temos a celebração às 3 horas da tarde da festa da Divina Misericórdia. Daremos também hoje aqui nesta matriz paroquial esta celebração da festa às 15 horas, às 3 horas da tarde. E hoje, revendo este evangelho, nós devemos pensar em quais razões ou por quais razões nós estamos celebrando a misericórdia. Há poucos dias eu recebi uma ligação de um garotinho, um afilhado. É muito grande, mas é novinho, deve ter 12, 13 anos. É grande, mas ainda com a mentalidade de criança, me cobrando um ovo de Páscoa. Na Páscoa, as pessoas querem ganhar presentes, ou trocas de presentes acontecem. No entanto, o presente maior, ou os presentes
Jesus nos oferece. A partir da leitura deste evangelho, nós vamos entendendo o que Jesus quer nos oferecer. Qual o primeiro presente que Jesus nos dá? Quando ele aparece no primeiro dia da semana, Jesus se dirige aos discípulos com uma saudação: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. É o primeiro presente desta festa da Divina Misericórdia, o presente que Jesus nos dá, a sua paz. Mas no contexto do Evangelho, aqui se dizia que eles estavam trancados, as portas fechadas, porque eles estavam com medo das perseguições dos judeus. Há um grande erro, um equívoco, quando nós pensamos que a paz seja a ausência de conflito, a ausência de sofrimento, a ausência de cruzes, e não é assim. Eles estavam angustiados, estavam amedrontados, porque o seu mestre sofreu perseguições, havia sido crucificado, Jesus padeceu muito. O que eles pensavam? Se com o mestre fizeram isso, o que é que não vão fazer conosco? Estavam com medo. Mas Jesus é a própria paz. A paz significa a serenidade interior que Deus nos oferece para que tenhamos o equilíbrio necessário para resolvermos os problemas, as dificuldades que nós possamos enfrentar. Sem Deus, sem a paz de Deus, nós nos desequilibramos, nós nos quebramos todos, nós nos fragmentamos, nós perdemos a própria fé, perdemos a esperança em Deus, trocamos os pés pelas mãos, fazemos tudo errado. Primeiro presente, a paz. A paz é o grande presente nesta festa da misericórdia. Depois, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Presente maior para todos nós é o Espírito Santo que é comunicado, o Espírito Santo que é enviado, Espírito de sabedoria, de ciência, de temor. Ontem nós estávamos celebrando o bispo diocesano, Dom Ed Walter, celebrou a sua primeira crisma na diocese, aqui nesta paróquia, às 6 da tarde, às 18 horas. Estávamos recebendo com os jovens e adultos os dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo a alma da igreja, é o Espírito Santo que nos dá discernimento, ciência e fortaleza para que possamos realizar as obras que Deus quer. Porque se não tivermos o Espírito Santo em nós, o que será mais forte em nós? O que será preponderante? A nossa vida instintiva, a nossa vida cheia de egoísmos, sem podermos compartilhar e ajudar as outras pessoas. Mas quem tem o Espírito de Deus não age por si só, mas age para agradar a Deus, para servir a Deus. Primeiro presente, a paz. Segundo presente, o Espírito Santo. E Jesus continua: os pecados que perdoardes serão perdoados, os que não perdoardes lhes serão retidos. Para caminharmos na presença de Deus, necessitamos do seu perdão, porque nós somos tão frágeis, tão pecadores. Por mais que alimentemos os melhores propósitos dentro de nós, nos diz a palavra nos diz que por melhor que seja alguém, chega o dia em que haverá de falhar. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, e o perdão oferecido é para nós a instituição do sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, onde nós nos apresentamos a Deus
como seres frágeis, marcados pela queda, pelo pecado, onde o próprio Deus nos levanta e nos purifica, nos fortalece. Terceiro presente, portanto, o perdão de Deus, a paz, o Espírito Santo e o perdão que o Senhor nos oferece. Praticamente, lá pela finalização deste evangelho, o que ocorre? Jesus vai se apresentar mais uma vez a Tomé, 8 dias depois. Jesus se apresenta no primeiro dia, onde nós chamamos, é o Pentecostes de São João, do evangelista João. Dá a entender que aqui já está acontecendo a descida do Espírito Santo. 8 dias depois, Jesus se apresenta a Tomé. Tomé é para nós o exemplo da dúvida, aquele que não estava presente com a comunidade quando Jesus apareceu. E o que foi que ele disse? Se eu não enxergar, se eu não vir as marcas dos pregos, as suas chagas, as laterais, eu não vou acreditar que Jesus realmente esteja vivo, que Jesus tenha ressuscitado. Portanto, ele estava cheio de dúvida. E o que Jesus faz? Jesus se apresenta a ele: vem cá, Tomé, coloca as tuas mãos, toca em mim, coloca os dedos nas minhas chagas, e não sejas incrédulo, mas fiel. Não sejas incrédulo, mas fiel. Portanto, o quarto ovinho de Páscoa, o quarto presente que nós necessitamos tanto, é o dom da fé. Precisamos acreditar, precisamos de convicção, precisamos estar próximos a Jesus, porque a vida é tão dura, é tão cheia de contrariedades, de adversidades, e se nós não nutrirmos a fé, nós ficaremos para trás, nós vamos desistir, nós vamos ser a cara do próprio fracasso. Com Jesus, alimentando a fé em Jesus, tudo se torna uma leveza, tudo se torna tão mais fácil, porque é Ele mesmo que estará do nosso lado. E aí surge uma pergunta: nós que queremos caminhar com Jesus, Tomé, que também esteve com Jesus, por que tantas dúvidas? Será que ter dúvida é sinal de não ter fé? Não significa isso. Hoje nós deveremos, diante de tantas inquietações, tantas perguntas que estão dentro de nós, sobretudo os adolescentes, aqueles que estão começando a trilhar no caminho de Deus, que começam a estudar a doutrina cristã, às vezes ficam duvidosos. Será que Deus me ama? Será que Deus existe? Por que eu estou neste mundo? Em oração diante do Senhor, nós devemos dizer o seguinte: Senhor, eu não quero acreditar na minha incredulidade. Senhor, eu não quero acreditar na minha falta de fé. E o que devemos fazer? Senhor, eu te apresento as minhas dúvidas, eu te apresento as minhas inquietações, purifica-as para que eu possa acreditar plenamente no teu amor, na tua misericórdia. Amados irmãos e irmãs, na festa da Divina Misericórdia, lembremos o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor age com bondade, com compaixão, com misericórdia, porque foi na cruz que Ele derramou o seu sangue, e não pelos justos, e sim pelos pecadores, por todos nós que ainda caminhamos vacilantes, mas que não cedemos às tentações do espírito maligno, e assim, com perseverança, caminhamos para que o Senhor possa exercer a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia na vida de todos nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.